Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria para nós receber cada um de vocês aqui, menos os corintianos. Os corintianos não são bem-vindos. Essa noite foi uma noite muito difícil para mim. A Nath perguntou: amor, o que está acontecendo com você? E hoje, quando eu cheguei na igreja, eu lembrei como os corintianos são chatos. Enquanto eu caminhava pela igreja, eles olhavam, sorriam, zombavam. Eles falavam: põe no DVD, né? Eles sabem o que isso significa. Mas eu achei tão interessante isso, porque a nossa nova série de mensagens que está começando hoje é exatamente sobre isso. Sobre como se relacionar com pessoas difíceis, como se relacionar com corintianos, como se relacionar com todo tipo de gente, porque infelizmente nenhum de nós tem o privilégio de se relacionar com pessoas perfeitas. Relacionamentos são difíceis. Então o tema da nossa série é Relacionamentos Confusos, mas Essenciais. O problema é que os relacionamentos fazem parte da nossa vida. Não há como fugir, não há como se ausentar deles, nós necessitamos deles. O problema é que parece que nós estamos perdendo cada vez mais a capacidade, a habilidade de se relacionar. Nossas relações são muito frágeis. Certo sociólogo conhecido, Zygmunt Bauman, disse que nós estamos vivendo hoje a modernidade líquida. Um momento em que nossos relacionamentos são líquidos. Vivemos a era da hiperconexão. Nunca estivemos tão conectados, nunca tivemos tantos relacionamentos, tantas conexões. Mas são conexões extremamente frágeis. O advento das redes sociais talvez depreciou, talvez prejudicou a nossa mentalidade, as nossas emoções, e tudo se banalizou em nossos relacionamentos, que hoje se resumem a seguir pessoas, a bloquear pessoas, a curtir, a descurtir, compartilhar. Não sabemos mais o que é, de fato, viver relacionamentos de verdade, com toda a bagagem, com toda a entrega, com todo o sacrifício e o esforço que eles exigem. Então, muitas vezes nós falamos ou ouvimos expressões como: eu já tentei milhões de vezes, mas você nunca muda. Isso lhe soa familiar? Cansei de ser a única pessoa tentando fazer isso dar certo. Não aguento mais viver com alguém que me faz sentir sozinha. Se for assim para sempre, talvez a gente nem devesse estar junto. Parece que só eu levo esse relacionamento a sério. Eu não consigo conversar sobre nada, tudo vira briga. É impossível agradar você. Eu já tentei de tudo e você está sempre insatisfeito. Para mim já chega. Eu não acredito que Deus queira que eu passe por isso. Isso lhe soa familiar? Todos nós já falamos ou ouvimos coisas parecidas. Isso reflete a dificuldade que é se relacionar. Mas a nossa série de mensagens está baseada em uma premissa e um princípio fundamental, e nós vamos começar apresentando ele. Relacionamentos não existem para nos agradar, mas para nos transformar. E posso te falar uma coisa: essa simples verdade muda tudo. Os relacionamentos estão mais para uma academia espiritual do que para um spa emocional. Eu sei.
Você quer entrar no casamento, você quer entrar numa amizade, você quer entrar numa igreja em que você vai ser confortada. Mas muitas vezes o que acontece nos nossos relacionamentos é que ao invés de confortados, nós somos confrontados. Então, os nossos relacionamentos, eles exigem, eles nos ferem, eles nos fazem sangrar. E se isso está acontecendo com você, se essa é a realidade de algumas das tuas relações, não estranhe, não ache que há algo errado com o seu casamento, com o seu relacionamento. Não há. Os relacionamentos foram feitos para ser assim. Relacionamentos não foram feitos para nos agradar, mas para nos lapidar, para nos transformar, para nos forjar e nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Essa verdade é disruptiva, não é? Parece que ela quebra paradigmas. Então hoje eu quero apresentar para você, no início da nossa série, nós precisamos colocar os pingos nos is. E eu gostaria de apresentar a você 6 verdades bíblicas sobre relacionamentos. Porque nós precisamos aprender sobre relacionamentos com a Bíblia. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia é um livro sobre relacionamentos. A Bíblia nos ensina como se relacionar com Deus e como se relacionar com o próximo. Os 10 mandamentos são isso. Os 5 primeiros refletem como amar a Deus e os outros 5 como amar o próximo, sem roubar, sem adulterar, sem mentir. A Bíblia é um livro sobre relacionamentos e Jesus disse que toda a Bíblia se resume a 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus e amar ao próximo. Por isso, certa vez perguntaram para uma pessoa assim: se você for parar numa ilha deserta e você tiver que levar, você pode levar apenas um objeto, uma coisa, o que você levaria? Uma pessoa espiritual falou: eu levaria a Bíblia. E eu diria: não leve a Bíblia. Leve um livro sobre como construir uma canoa, para você aprender a sair de lá. Porque se você for para uma ilha deserta, talvez a Bíblia não sirva tanto para você, porque a Bíblia é um livro sobre relacionamentos. Como eu posso me relacionar com Deus e como eu posso me relacionar com o próximo. Então eu gostaria de te mostrar 6 verdades bíblicas, 6 verdades que a Bíblia apresenta sobre relacionamentos. A primeira verdade é que você foi criado para os relacionamentos. Você foi criado para os relacionamentos. Deixa eu tirar minha blusa aqui que está muito quente aqui em cima, tá? Desculpa. Pronto, vamos lá. Você foi criado para os relacionamentos. O texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 diz: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Aqui nós temos a base dos nossos relacionamentos. Nós somos criados por um Deus que é um Deus relacional. Um Deus que eternamente se relaciona na sua comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm comunhão eterna. E a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Ser feito à imagem de Deus, então, inclui o desejo e a necessidade de conexão. Necessidade. Nós temos, foi colocado no nosso DNA, no projeto de quem nós somos, esse desejo e necessidade de conexão. Nós somos criados para viver em comunhão. Eu não sei se você já teve a experiência de se retirar e viver longe da sociedade. Eu, quando era solteiro, às vezes eu cansava um pouco do mundo assim. Você já viveu isso assim, de cansar das pessoas? Elas cansam, a gente cansa, né? E eu gostava de ir para a praia surfar, então eu pegava, eu tinha uns amigos que tinham um apartamento em Riviera, e eu ia passar 2 semanas em Riviera sozinho. Eu tinha 20 e poucos anos.
E eu passava 2 semanas sozinho, surfando, dentro do mar, de manhã, de tarde. Mas gente, aquele tempo era tão curador, porque no final das 2 semanas, eu lembro que eu voltava desesperado para conversar com alguém. Desesperado. Eu subi a serra do litoral e eu estava tão necessitado, tão desejoso por conexão, que eu parava no pedágio para conversar com a mulher. Eu parava no frango assado, no Graal, eu já queria conversar com todo mundo. Simpático. Então quando você me ver assim, eu não estou muito simpático, fala assim: Thiago, vai tirar uns dias aí, vai para a praia. A gente volta extremamente necessitado, pois como o texto bíblico diz aqui, não é bom que o homem esteja sozinho. Então Deus criou a mulher e criou essa dinâmica dos relacionamentos, porque nós precisamos de conexão, nós precisamos uns dos outros. Olha que interessante, o primeiro problema da humanidade não foi o pecado, foi a solidão. Sabia disso? O primeiro problema da humanidade não foi o pecado, foi a solidão. Deus olhou para a criação e Ele disse: o primeiro dia ficou muito bom, o segundo dia foi muito bom. No final Ele olhou para tudo aquilo e Ele disse: mas tem uma coisa que não está boa. Não é bom que o homem esteja sozinho. Nós somos criados para os relacionamentos, nós necessitamos disso. O problema é que ao longo da vida nós esquecemos disso, não compreendemos isso e muitas vezes nos afastamos das pessoas. Algumas pessoas, enquanto buscam o sucesso na vida, o sucesso na carreira profissional, substituem relacionamentos por essa busca insana, incessante, desenfreada por chegar lá, e esquecem de cultivar as relações. Muitas dessas pessoas chegam no final da sua vida decepcionadas, frustradas, porque não cultivaram o que é essencial na nossa existência: relacionamentos. Recentemente eu vi um post dela, Cíntia Chagas. Talvez algumas mulheres aqui, alguns homens seguem a Cíntia Chagas, uma professora de português que se tornou muito famosa no Brasil, hoje uma influencer. E ela fez um post que eu achei muito interessante. Veja o que ela disse: estude para não depender de homem nenhum. Frases, ela está citando frases que ela ouvia. Eu não estarei para sempre aqui, acorde e vai lutar pela sua vida. Essas frases se tornaram uma espécie de mantra para mim, ecoam na minha alma até hoje e fizeram de mim uma máquina ambiciosa de trabalho. Uau! E ela continua dizendo: eis que a garota sem pai, a garota que não tinha carro, a garota que morava em um sobrado, chegou lá. Agora eu vivo sozinha em um apartamento de 325 metros quadrados, em um dos condomínios mais luxuosos de São Paulo. Só não me arrisco a dizer que se trata do mais luxuoso por não conhecer a todos. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto. Ela chegou lá, onde muitos de nós queremos chegar: sucesso, condomínio luxuoso, apartamento de 325 metros quadrados. Mas presta atenção nisso. Agora eu vivo lá sozinha. Ela continua dizendo: ou seja, eu cheguei lá, com estudo diário, com trabalho hercúleo, professor de português, né? Com obstinação inquebrantável, eu cheguei lá. Apesar de tudo e de muitos, eu cheguei lá. Parabéns para mim, eu mereço. Uau! Eu cheguei lá. Tem muita gente que acha que a vida é sobre sucesso, carreira, trabalho, dinheiro. Gente que abdica de tudo e de todos para chegar no topo.
e dizer: cheguei lá. Há um homem na Bíblia que viveu exatamente isso. Ele abdicou de tudo e de todos para chegar lá. Esse homem se chama Salomão e o livro dele está escrito em Eclesiastes. Sabe o que ele descobriu quando ele chegou lá? Depois de construir casas, castelos, de morar nos lugares mais luxuosos da face da terra, de comprar cavalos, de estabelecer milhares de relacionamentos por meio de suas conexões comerciais, casando-se com mais de 1000 mulheres. Sabe o que ele descobriu quando ele chegou lá? Tudo isso é vaidade. Foi correr atrás do vento. Então Salomão escreve no capítulo 4, no versículo 8, ele diz o seguinte: é o caso do homem que vive completamente sozinho. Ele está falando sobre esse problema, essa busca ambiciosa por conquistar, por ter, por sucesso, em que a gente coloca o foco em si mesmo, na nossa felicidade pessoal, na nossa satisfação pessoal. Eu quero um trabalho que me faça feliz, eu quero uma esposa que me faça feliz, eu quero uma igreja que me faça feliz. Tudo é sobre mim. Então você vive em função de si mesmo. E diz sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. Porém, a certa altura, ele se pergunta: para que trabalho tanto? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, Revel, tudo isso é angustiante, angústia. Sabe o que foi? Muitos estudiosos acreditam que Salomão está falando de alguém que ele conhecia ou de si mesmo. Sabe o que ele descobriu quando ele chegou lá? Ele descobriu que ele tinha apoiado a escada na parede errada e que nada daquilo servia. Então no versículo 9 ele diz: é melhor serem 2 do que 1, pois se um cair, terá ajuda para se levantar. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Salomão, no final da sua vida, reconhece: a vida não é sobre conquistas, a vida é sobre relacionamentos. Então nenhum sucesso na vida, na carreira profissional, substitui relacionamentos saudáveis. E a Bíblia já dizia isso nos Salmos. Antes, o John Ortberg, veja o que ele disse: quando os pesquisadores analisaram o que distingue pessoas muito felizes. Olha só, pesquisa. O que distingue pessoas muito felizes de pessoas não tão felizes? Um fator separa consistentemente esses 2 grupos. Não é quanto dinheiro você tem, não é sobre sua saúde, segurança, aparência, QI ou sucesso na vida profissional. Qual é o fator, o único fator? O que distingue consistentemente pessoas mais felizes de pessoas menos felizes é a presença de relacionamentos ricos, profundos, produtores de alegria, transformadores e significativos. Talvez isso seja chegar lá. Existe uma pesquisa que descobriu que algo acontece na mente de homens acima dos 60 anos de idade. Sabe o que acontece? Uma chave vira na mente deles e eles descobrem que a vida não era sobre carreira ou sucesso, a vida era sobre relacionamentos familiares aquecidos. O problema é que muitos dos homens que chegam nessa etapa de vida se encontram frustrados, porque ao longo de toda a sua vida não investiram nesses relacionamentos, investiram apenas na carreira e abdicaram muitas vezes desses relacionamentos em prol da carreira, no desejo de chegar lá. E veja, isso não é algo só reservado a você que é um profissional, mas a nós também que somos pastores. Eu estava há um tempo atrás com o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, o homem que pastoreia 15.000 pastores. Ele esteve conosco e ele falou o seguinte: olha, eu aprendi uma coisa que eu quero transmitir a vocês. Eu estive certa vez com pastores que tinham mais de 40 anos de ministério. 40 anos de ministério. Eu não sabia nem o que falar para eles, então eu fiz uma pergunta: se vocês pudessem mudar algo na sua história ou no seu passado, o que vocês mudariam? Sabe que com unanimidade os pastores responderam: o tempo que nós investimos aos nossos relacionamentos familiares.
unanimidade, nós voltaríamos atrás, nós mudaríamos tudo. Abdicamos da família e dos relacionamentos em prol da igreja. Muitos arrependidos. Depois, certa vez, esse mesmo presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil esteve num retiro de filhos de pastores. Sabe que ele descobriu duas coisas. Primeiro, a maior parte dos filhos de pastores não queriam ser pastores. Segundo, ele fez uma pergunta: se vocês pudessem mudar algo na história dos pais de vocês, o que vocês mudariam? Com unanimidade, os filhos de pastores falaram: nós mudaríamos o tempo que nosso pai investiu nos relacionamentos familiares. Tempo conosco. Ou seja, todos nós corremos o risco de chegar no final da nossa vida e não termos cultivado relacionamentos ricos, profundos, transformadores e significativos. É muito fácil substituir isso. Mas a Bíblia, ela deixa claro para nós, muito claro, qual é a base da vida. Veja o que diz o Salmo 128, 1 a 4. O Salmo, ele começa dizendo o seguinte: como é feliz. Essa expressão aqui, como é feliz, é uma palavra no hebraico. É uma palavra no hebraico que significa felicíssimo. É um superlativo. A ideia do salmista é que ele vai descrever a pessoa mais feliz da face da terra. Esse salmo é como se fosse a resposta de Salomão da felicidade, a busca pela felicidade. O segredo é esse: como é feliz aquele que sua esposa é como uma videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos são como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. O Salmo 128 traz uma imagem da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, não? A felicidade é o combustível que move a humanidade. Nós estamos nessa busca desenfreada por sermos felizes. Por isso trabalhamos, por isso queremos dinheiro. Nós queremos comprar, nós queremos conquistar, nós queremos obter, nós queremos satisfazer o nosso vazio eterno. Então nós abdicamos de tudo e todos para morar num apartamento luxuoso de 325 metros quadrados. Quando a Bíblia descreve que a posição de maior felicidade da face da terra é um homem sentado à mesa, no final da sua vida, ao lado da sua esposa e ao lado dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Essa é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor não é apartamento luxuoso. A bênção do Senhor não é um carro maravilhoso. A bênção do Senhor não é uma conta bancária recheada. A bênção do Senhor é uma mesa farta, é uma mesa cheia de relacionamentos ricos, profundos, transformadores e significativos. E se você chegar lá e não estiver sentado nessa mesa, você vai viver a frustração que Salomão experimentou e que muitos vão experimentar, porque nada substitui relacionamentos. Você entende isso? Essa é a bênção do Senhor. É isso. É isso que é ser abençoado. Esse homem é abençoado, essa gente é abençoada, porque bênção não tem a ver com bens, tem a ver com pessoas. As melhores coisas da vida não são coisas, as melhores coisas da vida é gente, são relacionamentos. E não há nada mais importante do que encerrar nossa vida sentado nessa mesa. O problema é que tem muita gente que vai chegar no final da sua vida e não terá ninguém ao redor da sua mesa. Portanto, como disse o Chesterton, não existe nada mais extraordinário do mundo. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Isso é chegar lá. Isso é chegar lá. Nós poderíamos encerrar aqui, não é? Mas a gente continua. Você foi criado para sentar na mesa. Segundo lugar,
Todos os relacionamentos são difíceis. Não é fácil cultivar um lugar à mesa. Preservar, cultivar essas relações dá muito trabalho, requer esforço, porque as pessoas que ali estão são pessoas difíceis, são pecadores. Gênesis capítulo 3, versículo 9, revela para nós, como João disse aqui no começo, um problema que trouxe ruptura em todos os nossos relacionamentos, que é o pecado. O texto do versículo 9 diz: o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu gosto dessa pergunta, quando Deus pergunta para Adão: onde você está? Adão e Eva comeram um fruto que Deus tinha dito para não comer. Eles comeram um fruto, diz que os olhos deles se abriram. Eles perceberam que estavam nus. Então eles ouviram o barulho de Deus se aproximando. Deus todo final de tarde vinha se relacionar com Adão e Eva. Eles andavam juntos no parque ecológico. Eles tomavam chimarrão juntos, ali, juntos. Deus veio: vamos lá para o parque ecológico. Adão e Eva se esconderam. E aí Deus pergunta: Adão, onde você está? Essa pergunta é maravilhosa. Sabe por quê? Porque a pergunta aqui, ela denota um sentido, um significado muito maior do que um sentido geográfico de onde ele está. Mas representa a ideia de alguém que se perdeu. Abraão se perdeu. Nós nos perdemos completamente, o pecado nos afastou de Deus. Veja, 3 coisas que o pecado fez: nós nos perdemos de Deus. Adão responde: ouvi teus passos e me escondi. Esse afastamento de Deus, esse se perder de Deus, fez com que a gente perdesse a nossa referência, a nossa identidade, a noção de quem somos, de quem fomos criados para ser, de como nós funcionamos. Nos perdemos de Deus. Nós também nos perdemos de nós mesmos, porque o texto diz: tive medo, pois eu estava nu. Veja, o homem e a mulher viviam nus, mas é somente a partir do momento em que o pecado entra no mundo que a nudez se torna vergonha, que a nudez ela torna o homem inseguro. Veja, é nesse momento em que o pecado entra no mundo que nossas emoções são distorcidas. E agora é um homem que se sente inseguro. Essa insegurança faz ele se esconder, faz ele usar uma roupa que esconde a sua nudez. A gente vive usando máscaras, não é? Todos nós usamos máscaras. O Instagram pode ser uma máscara. O teu corpo perfeito da academia é uma máscara. O botox que você usa muitas vezes é uma máscara para mascarar a velhice, a realidade da vida que nós estamos envelhecendo. E veja, não é feio envelhecer. Feio é envelhecer e não se tornar sábio. Não é feio envelhecer, gente. Feio é envelhecer e não se tornar sábio. Feio é envelhecer e não amadurecer. Mas nós nos perdemos, nós somos extremamente inseguros. Nos tornamos egoístas, nos tornamos autocentrados. E nós nos perdemos também do outro. Porque aí, a partir desse momento, Adão culpa a Eva e diz assim: o problema foi a mulher que tu me deste. O problema é ela. Então veja, a gente se afastou de Deus. A gente se afastou daquilo que nós fomos criados para ser. Vivemos agora inseguros e autocentrados. E nos afastamos dos outros. Todas as nossas relações foram rompidas, quebradas, por conta do pecado. Então a dificuldade nos relacionamentos é consequência da nossa queda. E desde a queda, todo relacionamento é uma tentativa de reconectar aquilo que o pecado desconectou. A gente quer tentar reconectar. E a gente vai na base do esforço. Eu quero um relacionamento melhor, eu quero me conectar, eu quero me casar. A gente está tentando reconectar aquilo que o pecado desconectou. A grande verdade é que o problema dos relacionamentos não é o outro, somos nós mesmos. O maior problema é o nosso coração. A Bíblia, o Paul Tripp, ele diz o seguinte: o pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. O DNA do pecado é o egoísmo. O pecado nos tornou, presta atenção, assustadoramente autocentrados. Nós somos autocentrados. Nós somos voltados para si mesmos. O maior problema da nossa vida não são os outros. O maior problema da nossa vida é o nosso próprio coração. Como disse o Martinho Lutero, o que é um pecador? O pecador é o ser curvado em direção de si mesmo. Nós nos curvamos em direção de si mesmo. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar. Porque os relacionamentos difíceis, eles expõem o nosso ego.
A gente quer tudo do nosso jeito, no nosso tempo. Então, como disse Tiago, olha o que ele diz, Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? De onde vêm os conflitos? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Gente, o seu problema no relacionamento não é um problema externo. O seu problema nos relacionamentos é um problema interno. Os conflitos humanos, de acordo com a Bíblia, são resultado das batalhas espirituais em nosso coração. Nós somos inseguros, nós somos egoístas. E a verdade é que os conflitos revelam aquilo que precisa ser tratado no nosso coração. Você já viu aquele papo assim, gente que fala assim: olha o que você causa em mim? Já viu isso? Já disse isso? No meio de um conflito, no meio de um momento difícil, a pessoa diz assim: eu não sou assim, é você que me faz agir desse jeito. Eu não sou assim, é você que causa isso em mim. Você me tira do sério. Eu era calmo até você aparecer. Você me transforma no pior de mim. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de colocar no outro a culpa pelo que sai de você. Lucas 6,45, Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. O outro não coloca nada em você, ele só revela o que já está aí. Relacionamentos expõem o ego, o orgulho e a idolatria do nosso coração. Sabe o que aconteceu quando você começou a se relacionar? Veio à tona aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto. Por meio dos relacionamentos, isso vem à tona. Então o problema não é necessariamente o cônjuge. O problema não é necessariamente aquela pessoa, o fulano ou a fulana. O problema é interno, é o seu coração. Portanto, como diz o Paul Tripp, o problema é meu coração. As pessoas, locais e situações não me fazem pecar, elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. O que está acontecendo por meio do casamento é que está vindo à tona quem você é, quem você verdadeiramente é. E se você não se casasse, talvez isso permanecesse oculto para sempre. Porque o casamento, ele funciona como um espelho que mostra a realidade de quem você é. E quando vem os filhos, gente, quando eu olho para a Mel, eu fico inconformado, porque a Mel é uma Tiaguinha. Eu olho para a Mel e falo assim: eu não acredito, eu consigo enxergar todos os meus problemas dentro do coraçãozinho dela, que já é uma pecadora. Ela é linda, mas é uma pecadorazinha, com dificuldade de relacionamentos. Nós nascemos com esse problema chamado pecado, que nos torna assustadoramente autocentrados. Fomos criados por relacionamentos. Todos os relacionamentos são difíceis. Terceiro lugar, mais um problema que agrava nossas relações. Só antes disso, a visão terapêutica. E aqui nós precisamos entender isso. A visão terapêutica vai dizer o seguinte: você está vivendo problema de relacionamento? A visão terapêutica vai dizer o seguinte: o problema é que você ama pouco a si mesmo. Já ouviu esse negócio? O problema é que você ama pouco a si mesmo. Você tem que se amar mais. Posso te falar uma coisa? A Bíblia pensa exatamente o contrário disso. A visão bíblica, o problema é que você ama demais a si mesmo. Isso quer dizer que terapia é ruim? De maneira nenhuma. Porque existem terapeutas que estão rompendo com muitos dos conceitos que são apenas baseados em premissas antropológicas, e estão começando a se basear em novas premissas que também estão fundamentadas não apenas antropologicamente, mas teologicamente. E eu tenho a alegria de dizer que aqui na nossa igreja nós temos um grupo de terapeutas e psicólogos e homens e mulheres que estão buscando compreender como o Evangelho pode apoiar a profissão da terapia.
gente que está estudando, gente que está correndo atrás, gente que está confrontando muitos desses conceitos errados. E nós precisamos orar por esses terapeutas, porque as suas agendas estão lotadas. Mas você entende como é diferente? São visões antagônicas. São mundos completamente diferentes. E por que a visão terapêutica tem essa visão? Porque ela não parte de uma premissa teológica. Ela parte de uma premissa de homens pensadores e psicólogos, terapeutas, que eram ateus. Então para eles não existe essa categoria chamada pecado. Mas para nós, que temos a mente de Cristo, que foi revelado a nós, nós entendemos qual é o problema. Você já percebeu? Nós temos um problema. Todo mundo já entendeu, até a psicologia já entendeu. Tem um problema no ser humano. A única diferença é que só a Bíblia traz a resposta de qual é esse problema. Esse problema se chama pecado. E ele é muito maior que a nossa capacidade de resolvê-lo, de tratá-lo. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Redentor que venha nos salvar. Alguém que venha nos ensinar a morrer para si mesmo. Por isso que a visão terapêutica vai dizer o seguinte: ame a si mesmo. Você precisa ter mais amor próprio. A visão bíblica, que é antagônica, ela diz o seguinte: negue-se a si mesmo, ame sacrificialmente, como Cristo amou você. É o que Jesus disse. Jesus disse: ame a si mesmo. Não. Ele disse: e quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Posso te falar? Sabe que cruz Jesus está falando de tomar a sua cruz? A cruz não é teu marido. A cruz não é teu esposo. A cruz não é aquele chefe difícil. A cruz não é para eles, nem é eles. A cruz é para você. Para que você pratique aquilo que Paulo praticou quando ele disse em Gálatas 2:20: eu fui crucificado como Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe para que serve a cruz? Para você morrer nela. O Evangelho diz: morra. A visão terapêutica diz: ame-se. O Evangelho diz: morra, como Cristo morreu por você. Só isso sustenta e une perfeitamente relacionamentos. Cristo nos ensina que a única maneira de um relacionamento se tornar duradouro é por meio de amor sacrificial. É por meio de amor incondicional. Mas muita gente talvez está olhando para isso e falando assim: mas Tiago, peraí, Jesus disse ame-se a si mesmo. Ele falou assim, ame o Senhor a seu Deus e ame o teu próximo como a si mesmo. Eu vou confessar para vocês, eu preciso me segurar nesses momentos. Quando eu ouço isso, eu quase morro do coração. Mas Deus, o fruto do Espírito é paciência, longanimidade. As pessoas acham que Jesus está dizendo assim: ame a Deus, ame o próximo e ame a si mesmo. A Bíblia não está dizendo isso. O maior teólogo de todos os tempos, John Stott, ele diz que se Jesus estivesse falando isso, ele não estaria falando de 2 mandamentos, mas de 3. É simples a conta. Jesus disse: existem 2 mandamentos, não 3. Não é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Não, são 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas como eu devo amar o próximo? Como você ama a si mesmo. Eu quero te ensinar uma verdade bíblica. A Bíblia pressupõe que nós já nos amamos. Não apenas pressupõe. A Bíblia revela isso como uma verdade sobre nós. A Bíblia revela isso como o grande problema da humanidade. A Bíblia diz, Paulo diz: ninguém jamais odiou a própria carne, ninguém jamais odiou a si mesmo. O nosso problema é que a gente se ama demais. E tanto a nossa autoestima quanto a nossa baixa estima são desdobramentos do nosso orgulho, do nosso coração egoísta. Somos pessoas difíceis, porque somos pecadores. Terceiro lugar, nós transformamos relacionamentos em ídolos. Nós substituímos Deus e buscamos saciar a sede da nossa alma em relações. Ou seja, nós tornamos relacionamentos um fim e não um meio.
Como aconteceu com aquela mulher do poço samaritana, João 4, 13 e 14, Jesus diz: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Jesus está numa conversa profunda com uma mulher que tem sérios problemas de saúde emocional. Essa mulher já tinha passado por 5 relacionamentos. Essa mulher estava no 6º relacionamento. Essa mulher é uma mulher em busca de saciar a sede profunda da sua alma. Você já percebeu isso? A gente passa a nossa vida buscando nos relacionamentos saciar a sede da nossa alma. Nós queremos saciar o vazio eterno com abraços temporários. Quando a gente nasce, a gente quer nos satisfazer na relação com os pais, mas os pais os frustram, eles se divorciam, eles se separam. Depois você quer encontrar então um amor incondicional e satisfazer essa sede profunda no relacionamento com os amigos. Você abre mão dos teus princípios e fica com o menino, fica com a menina, porque você quer ser aceito. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados. Aí você começa a namorar, aí o namorado te frustra, a namorada te frustra, aí você pensa assim: não, quando eu casar eu vou ser feliz. E aí você vive sua vida em função do casamento, até que você casa. E você projeta sobre teu marido todas as expectativas de que ele vai saciar a sede da tua alma. E ele te frustra. Você coloca a expectativa nela e ela te frustra. Porque ela é uma pecadora, ele é um pecador. Então, você pensa o seguinte: quando eu tiver filhos, aí sim, os filhos vão satisfazer a sede da minha alma. E nasce o filho. E o filho não dorme. E não te deixa dormir, e só berra, e só chora, e cospe na sua cara, e você prepara a comidinha dele, e ele cospe a comida na sua cara, e o amor incondicional que você procurava, você não encontrou, então você vive em crise. Porque relacionamentos não são perfeitos. Esperamos que o outro nos complete, e isso sempre termina em frustração. Só Deus pode nos completar. O amor humano não pode resolver o vazio eterno. Então todo relacionamento se torna uma tentativa de reconectar aquilo que o pecado desconectou. Mas o que nós precisamos é de um Redentor que venha saciar a nossa sede, para que nunca mais nós venhamos a ter sede. Então eu me relaciono não mais buscando alguém que me complete, não alguém que me supra, porque eu já fui suprido por esse amor. Então agora eu tenho que dividir. Relacionamento não é com o que eu tenho a receber apenas, mas o que eu tenho a compartilhar. A vida é sobre isso. E um grande problema é que nós temos 2 extremos de relacionamentos. O primeiro extremo dos relacionamentos é o quero estar seguro. Os relacionamentos são difíceis, então gente que prefere ficar sozinha. Isso é um extremo, um problema. O outro extremo é gente que não consegue ficar sozinha. É a idolatria dos relacionamentos. Eu preciso de você para viver. A grande questão é que quem idolatra relacionamentos exige demais e ama de menos. Sabe aquela pessoa que exige demais? Ela está idolatrando um relacionamento. Porque o teu marido nunca será capaz de suprir algo que somente Cristo pode suprir. Teu marido não é capaz de suprir tudo o que você precisa. Tua esposa não é capaz de suprir tudo o que você precisa. Teu filho não é capaz de suprir tudo o que você precisa. Não transforme os relacionamentos em ídolos. Não coloque pessoas no lugar de Deus. A quarta verdade sobre os relacionamentos é que não há segredos que garantam relacionamentos sem problemas. Não há segredos. O texto de Eclesiastes 7:20 diz: não há uma única pessoa aqui na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Você já ouviu aquele papo assim? Amar é nunca ter que pedir perdão. Amar é nunca ferir ninguém. Isso não é amar. Isso é amor líquido, isso é pseudo-amor, isso é amor barato. Amar, o amor está fundamentado no perdão. É impossível estabelecermos relações duradouras sem a decisão de amar, perdoar e recomeçar.
com a graça de Deus todos os dias. Não há, entenda, todos os relacionamentos envolvem falhas e imperfeições. Nenhum de nós tem o privilégio de se relacionar com pessoas perfeitas. A busca pelo relacionamento ideal é uma completa ilusão e engano. Para de ser influenciado pela mentalidade Disney. Eles se conheceram e eles viveram felizes para sempre. Isso não existe. Essa não é a dinâmica das relações. Então entenda, todo relacionamento une dois pecadores. E algum dia ele vai falhar. Não há ninguém que sempre faça o bem. Um dia ele vai fazer o mal. E muitas vezes. Não há ninguém que nunca peque. Você casou com um pecador, ele vai pecar. Ela vai pecar. Teus colegas de trabalho vão pecar, eles vão errar. Nós erramos, nós somos pecadores miseráveis, necessitados da graça de Deus. Então a saúde de um relacionamento não está na ausência de conflitos, mas na forma como nós lidamos com eles. Às vezes eu ouço casais falando assim: ah, Tiago, mas eu não sei o que é isso. Nós nunca brigamos. Gente, por favor, quando eu ouço essas coisas eu tenho vontade de canonizar essas pessoas. Vem aqui, vem ser canonizado, santo, perfeito. Vai embora da igreja, você não precisa mais estar aqui. Você já foi santificado, Cristo já completou a obra dele na tua vida. Teve um casal que saiu da nossa igreja por causa disso. Ah, Tiago, eu não tenho essa visão do casamento não. Para nós, nosso casamento é incrível. Não, gente, o casamento é incrível, maravilhoso, mas ele também é doloroso. Essa é a verdade sobre nossos relacionamentos. Então a saúde de um relacionamento não está na ausência de conflitos, mas na forma como nós lidamos com ele. A força de um relacionamento está na graça de Deus, que nos capacita a perdoar e recomeçar. Então entenda, não há uma fórmula mágica para os relacionamentos. Não há um script, porque a gente quer o script. Ah, tem um curso, a gente gosta de programa. Eu vou fazer um programa, vou seguir os passos. Passo 1, passo 2, passo... Não tem passo. Sabe o que tem? Não existe casamento perfeito, amizade perfeita, igreja perfeita. Existe perdão, existe amor que sangra e existe graça suficiente para recomeçar quantas vezes for preciso. Não tem script, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo para os relacionamentos. O que existe é perdão, é amor que sangra, é graça suficiente para nós amarmos como Cristo nos amou todos os dias. Essa é a base dos relacionamentos. Não há script, nós precisamos de um Redentor que transforme o nosso coração e derrame graça sobre as nossas vidas. Portanto, quinto lugar, a gente sempre vai perguntar o seguinte: será que realmente vale a pena, Tiago? Será que vale a pena? Esse é o custo? É. O amor custa caro. É o que Jesus nos provou na cruz. O amor custa caro. Entenda uma coisa: amar dói. Quem quer amar sem sofrer não vai amar. Quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre, não vai amar. Quem quer amar sem ser traído, não vai amar. Então você diz: Tiago, mas que coisa dura então que é amar. É por isso que amor é sacrifício. É o que Jesus nos ensina naquela cruz. Amar dói. Amar custa caro. Mas o amor transforma. Por isso, quinto lugar, Deus nos mantém em relacionamentos confusos para cumprir o seu propósito. Tiago, por quê? Por que é tão difícil? Porque Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E Ele nos mantém nesses relacionamentos confusos. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no caos. Ele trabalha no caos dos afetos, no caos das frustrações, no caos dos embates. E o que você chama de bagunça, Deus usa como ferramenta para lapidar você. Deus usa as dores e conflitos como matéria-prima em seu laboratório divino. Romanos 8:28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem
daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Veja, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. E sim, Ele usa os relacionamentos da nossa vida, no trabalho, na igreja, no casamento, na família. Ele usa todas as coisas para o bem. Não o bem que nós esperamos, mas o bem de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Deus só tem um propósito para a sua vida. Deus só tem um propósito para a sua vida: restaurar aquilo que o pecado destruiu, a imagem e semelhança dele em você. Ele está reconstruindo a tua vida. E sabe, Deus não está reconstruindo a melhor versão de você, porque até a tua melhor versão é terrível. Deus está formando Cristo em você. Não existe melhor versão de mim, é uma nova versão. É a versão de Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo de Deus veio habitar na tua vida, para que você possa viver a saúde emocional de Cristo Jesus, e amar como Cristo, e perdoar como Cristo, e ser paciente como Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma nova versão, não é a minha versão, é a versão de Cristo Jesus. Deus quer resgatar a imagem e semelhança de Deus na minha vida, para que eu aprenda a amar como Ele me amou. Esse é o propósito. Deus só tem um propósito: formar Cristo em você. E através de tudo que está acontecendo na sua vida, Ele está cumprindo esse propósito. Esse é o bem: formar Cristo em você. Portanto, em primeiro lugar, os relacionamentos funcionam como laboratório de Deus. É um laboratório. Segundo lugar, os conflitos e tensões são oportunidades de crescimento espiritual. Deus está promovendo crescimento espiritual. Como eu sempre digo, a Nath é minha lixa espiritual. A tua esposa é tua lixa espiritual. O teu marido é tua lixa espiritual. Teus filhos são lixa, navalha espiritual, formando Cristo em você. No meio do caos, Deus está agindo. A visão terapêutica diz: relacionamentos devem te fazer feliz. Esse relacionamento te faz feliz? Não. Então vai embora. Troca. Descartável. A visão bíblica é antagônica, é completamente diferente disso. A visão bíblica diz: relacionamentos devem te fazer santo. Os relacionamentos não estão aqui para te fazer feliz. Relacionamentos não foram feitos para te agradar. Relacionamentos foram feitos para te transformar, para formar Cristo em você. Você foi traído? Que bom. Agora você tem a chance de amar como Jesus te amou. Ele foi traído e Ele te amou. Você foi rejeitada? Que bom. Agora você tem a chance de se tornar mais parecido com Jesus e amar quem não merece ser amado. Parabéns. Que grande oportunidade os relacionamentos nos dão de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Como diz o Paul Tripp, esquecemos que o objetivo principal de Deus não é mudar nossos relacionamentos para que possamos ser felizes, mas nos mudar por meio dos nossos relacionamentos para que sejamos santos. O propósito não é mudar as nossas relações para sermos felizes. O propósito de Deus é mudar você, para que você se torne como Cristo Jesus. Isso muda tudo. As dificuldades escancaram o que há de pior em nosso coração. Então não é que o outro faz você se tornar a sua pior versão. Não, essa versão é você mesmo. Isso aí é você 100%. Veio à tona. Essa é a verdade sobre você. Isso é quem você é. Mas não é o que você precisa ser. Em Cristo Jesus há uma nova vida. E o Espírito vem transformar quem somos. Nos faz nascer de novo. Por último, relacionamentos difíceis nos tornam dependentes de Deus. Por isso, como disse Paul Tripp, em nossa sabedoria humana, nós nos contentaríamos com uma diminuição das tensões em nossos relacionamentos. Não é o que a gente quer. Deus, tá bom, só diminui um pouco a tensão. Mas Deus quer nos levar aos nossos limites,
para que possamos reconhecer a nossa necessidade de um relacionamento com Ele. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: Tiago, eu não acredito que Deus queira que eu passe por isso. E eu sou aquele estraga-prazeres dizendo: pois creia. Deus quer te levar ao limite, para que você entenda o quanto você depende dEle. Ele vai aumentar a tensão, até que você se renda diante dEle e aprenda que você nunca será capaz de amar se não for por meio do poder dEle agindo na tua vida. E com isso eu não estou dizendo que você deve estar preso a relacionamentos abusivos. Se você tem um marido violento, pula fora, saia correndo, chama a polícia, e nós vamos chamar por você. Se você tem um marido promíscuo, uma esposa promíscua, saia correndo, pula fora. Nós não estamos falando de relacionamentos abusivos. E talvez você fale assim: puxa, Tiago, mas é muito duro isso, é muito difícil. Como diz o Paul Tripp, ele continua dizendo: cada sofrimento que experimentamos em um relacionamento tem um propósito de lembrar da nossa necessidade dele. Cada sofrimento nos lembra o quanto nós precisamos dele. Essa semana eu estava lendo um texto bíblico que eu amo, é um dos textos mais importantes da minha vida. Davi está sofrendo, e olha o que Davi diz no Salmo 56:8: conheces bem todas as minhas angústias. Deus conhece. Não é que Deus é mau e Ele não se importa. Deus conhece a tua angústia. Deus sabe o quanto você está sofrendo. Ele conhece bem cada uma das tuas angústias. E o texto continua dizendo: recolheste minhas lágrimas num jarro. É porque o sofrimento, os conflitos e tensões são um laboratório de Deus. Ele coloca nossas lágrimas no tubo de ensaio, no jarro. Ele recolhe cada uma. E em teu livro registraste cada uma delas. O que isso significa? Significa que, entenda de uma vez por todas, Deus não desperdiça a dor. Ele transforma cada lágrima em maturidade, cada crise em crescimento. Deus está agindo por meio do sofrimento. Em cada lágrima que você derrama, Deus recolhe a tua lágrima e transforma ela em maturidade, porque Ele está forjando o caráter de Cristo em você. Deus não desperdiça os conflitos, Deus não desperdiça a dor. Ele está agindo na sua vida. Ele nos mantém em relacionamentos confusos para cumprir o seu propósito de redenção em nossa vida. Ele não desperdiça. Sexto e último lugar, o Evangelho oferece esperança para os relacionamentos. Essa é a boa notícia. O Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, oferece esperança para os nossos relacionamentos. O texto bíblico de Colossenses 3,13 diz: sejam compreensivos uns com os outros. Por que compreensivos? Porque pessoas são difíceis. Porque todos nós somos pecadores. O teu irmão vai errar, a tua irmã vai errar, teu marido vai errar, tua esposa vai errar. Sejam compreensivos. É um pecador miserável. Seja compreensivo e perdoe quem os ofender. Perdão. A Bíblia apresenta o perdão como a chave para restaurar qualquer relação. Perdão é a chave. Sabe, quando eu vou casar um casal, eu falo para eles assim: olha, eu quero ensinar duas palavras para vocês, duas frases, são as mais importantes do casamento, vocês vão usá-lo o tempo todo. Me perdoa e te perdoo. Isso é o beabá do casamento. Esse é o maior vocabulário, a maior riqueza de vocabulário do casamento é essa: me perdoa e eu te perdoo. O perdão que recebemos é o modelo do perdão que oferecemos. Que perdão? O mesmo perdão que a gente recebeu. Um perdão incondicional, um perdão total. É difícil, porque esse perdão não é humano. Esse perdão é fruto de quem já foi perdoado por Cristo. Só quem já foi perdoado sabe o que significa esse perdão. Como diz
Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Lembre-se como Deus os perdoou. Então, o perdão que recebemos estabelece o modelo do perdão que oferecemos. Ou, perdoar não é esquecer o que fizeram, é lembrar o que Cristo fez. Não esquecer o que fizeram, é lembrar o que Cristo fez e o perdão que recebemos. E é esse perdão que oferecemos, não importa o que fizeram contra nós. A graça de Deus nos capacita a perdoar e recomeçar mesmo quando é difícil. Deus não só transforma corações, Ele restaura histórias por meio do perdão. Então o texto continua dizendo: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Sabe qual é a palavra? No grego existem 3 palavras para amor, pelo menos: filéu, o amor à amizade; eros, o amor do desejo sexual, da intimidade; e existe o amor ágape, que é o amor sacrificial. Essa é a palavra usada aqui, agapau. Revistam-se de agapau, revistam-se de amor sacrificial, que une todos nós em perfeita harmonia. O Evangelho oferece esperança para os nossos relacionamentos por meio do amor sacrificial, por meio do nosso Redentor, que não apenas nos ensinou a amar, mas nos amou e derramou o seu amor em nossos corações. E agora o Espírito Santo nos capacita a amar como Jesus nos amou. E quanto mais nós amamos, mais parecidos nós nos tornamos com Jesus. E sabe, o Evangelho não é apenas reconciliação com Deus, é reconciliação uns com os outros. Mas a Bíblia, ela escancara a verdade. A Bíblia não traz conto de fadas, mas histórias de encontros quebrados, restaurados por Deus. Nós temos o exemplo na Bíblia, por exemplo, de Jacó e Esaú, 2 irmãos que brigaram, o irmão que foi traído. Jacó traiu Esaú, foi um enganador, um ladrão. Depois de 20 anos de dor, Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. História de restauração, de reconciliação. História linda. Existe uma outra história, José e seus irmãos. José foi colocado num poço, foi vendido, mentiram para o pai dele dizendo que o irmão tinha morrido. Ele foi parar no Egito depois de décadas e anos. Diz que ele está diante dos seus irmãos no Egito e ele se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Ele chorou tão alto. Nesse momento ele abraça os irmãos. Portanto, ele diz: foi Deus que me mandou para cá e não vocês, foi Ele que me fez conselheiro do faraó. Como José foi capaz de perdoar? Tamanha traição, tamanha rejeição. Porque ele entendeu que Deus tinha um plano maior, que Deus era soberano e que o propósito de Deus passa pelas feridas que os relacionamentos deixam. Nós temos outra história, o pai e o filho pródigo. O filho foi embora, rejeitou o pai, mas o filho volta e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. A Bíblia está contando a nós histórias reais, não é conto de fadas. Todos nós vivemos isso, problemas com o filho, problema com o pai, problema com a esposa, problema com o marido, problema com os irmãos, problema com as famílias. Mas a Bíblia nos apresenta um caminho de restauração. Jesus e Pedro. Pedro nega Jesus, na Páscoa nós vimos, depois Jesus vai até Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes, restaurando a relação. Então onde o mundo diz desista, Jesus diz: perdoe e recomece. Onde o mundo diz: se não te faz feliz, vá embora, Jesus diz: permaneça em mim e eu vou te ensinar um amor que dura, que persevera mesmo nas dores. O mundo diz: você merece alguém melhor. Jesus diz: ame como eu amei você, com graça, perdão e sacrifício. O mundo diz: se não mudou até agora, nunca vai mudar. Jesus diz:
Eu faço novas todas as coisas, até aquilo que parece perdido e irreparável. O mundo diz: busque alguém que te completa. Jesus diz: eu sou o suficiente, e com o meu amor você aprenderá a amar incondicionalmente. Que Deus! O Evangelho oferece resposta. Jesus é a ponte sobre os abismos que construímos entre nós. A cruz é a prova de que o amor pode vencer até o que parece irrecuperável. Em Cristo não existe relacionamento que esteja além da possibilidade de redenção. Esse é o Evangelho da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, há poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, o propósito redentor de Deus passa pelas cicatrizes que os relacionamentos deixam. Passa. Deus te mantém em relacionamentos confusos e aumenta a tensão para formar Cristo em você. Segundo, o Evangelho nos chama a amar como fomos amados, sacrificialmente. Por último, talvez o mais importante, amar é missão, não mera emoção. Já viu aquele papo que amor é decisão? Eu vou dizer que amor não é nem decisão. Sabe por quê? Nós não temos opção. Nós não temos opção. Amar é um mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ame ao teu próximo. Essa é a missão que o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, nos deixou. Viva a sua missão. A missão de amar os teus, de amar aqueles que Deus colocou na tua vida, para que no final da tua história você possa sentar naquela mesa e aquela mesa esteja cheia de pessoas que não merecem, mas que foram alvo do amor, assim como você foi alvo desse amor incondicional de Deus por você. Minha oração como pastor é que cada um nessa igreja possa chegar no final da sua vida sentado naquela mesa, pois essa é a bênção do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, porque ela é a maneira de pensar, porque ela nos mostra que o verdadeiro problema somos nós. O problema não é o outro, o problema é o pecado. E Deus, só o Senhor pode redimir nossos corações, transformar nossos corações. Só o Senhor pode nos dar vitória contra o orgulho, o egoísmo. Nós queremos ser transformados, Deus, pelo poder da tua cruz, da tua morte e ressurreição. E por meio do Espírito, Deus, nós queremos aprender a amar como o Senhor nos amou. Nós queremos oferecer o perdão da mesma maneira como o Senhor ofereceu esse perdão a nós, incondicionalmente, sacrificialmente. E nós olhamos para o Senhor, negamos a nós mesmos, tomamos a cruz e te seguimos. Amar é nossa missão. E assim nós encerramos essa manhã adorando ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.